dar o suporte, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho uma deficiência visual e eu preciso da assistência, né, do apoio do Raclette para que eu possa escrever o que a minha professora fala em braille. Então, eu vou dar conta, vou ajudar com esse equipamento essa pessoa que precisa, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu trabalhar o conteúdo elaborado. Então, como é que eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara utilizando o Raclette? Percebe que são coisas distintas? Então, ao mesmo tempo que eu preciso dar assistência, dar condições de saúde, de trabalho pedagógico, eu preciso desenvolver um trabalho pedagógico. Uma coisa é eu ensinar o braille, outra coisa é alfabetizar com o braille. E isso, quem tem que dominar é o professor da sala de aula. Então, quando nós falamos em dar assistência a esse sujeito, é garantir as condições para que haja realmente a aprendizagem. Desde coisas simples como ter acesso à sala de aula, alguém que tenha, né, problemas de Desde locomoção acesso, ou mesmo uma cadeira especial, até coisas mesmo como mais específicas, né? Mais específicas para que ele venha se desenvolver. O trabalho pedagógico, o que é? É a organização e a sistematização das diferentes áreas do conhecimento. O que são as áreas do conhecimento? A língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, enfim, todas as áreas que nós conhecemos, que têm um conhecimento próprio, que nós chamamos de conhecimento elaborado, conhecimento científico, que lá no pragmatismo tem um autor que vai falar exatamente da organização desse conhecimento científico. Então, quando eu tenho um trabalho pedagógico responsável, organizado, sistematizado destas diferentes áreas do conhecimento, com a definição dos objetivos, dos critérios de avaliação, dos conteúdos, da metodologia, do processo de avaliação, para aquela pessoa que tem uma necessidade específica, independente da sua assistência. Então, eu preciso de uma cadeira adaptada, eu preciso de uma ponteira para usar o laptop, né, usar o computador, enfim. Eu preciso de um programa, que nós temos aí vários programas free, né, dos Vox, vários programas free, porque eu não posso ler o livro, mas posso ouvir o livro. Então, essa assistência ao processo de aprendizagem se dá pela organização do trabalho pedagógico. Então, a assistência, dentro de um momento histórico que é conhecida como concepção segregacionista, era simplesmente o fato do cuidar. Então, as crianças vão à escola ou iam à escola para receber alimentação, higienização e ficavam lá fazendo atividades do lar. Então, bordavam, faziam alguma coisa de culinária, aprendiam a arrumar a sua cama. Hoje, a concepção de educação é muito diferente, né? Então, nós temos essa coisa no tempo histórico da assistência, simplesmente do cuidar. Aí nós passamos por um momento de evolução e de concepção de homem, de aluno que queremos, enfim, para um momento de integrar. Então, eu vou relacionar esse sujeito no ambiente e agora toda essa discussão do processo de inclusão. Eu costumo dar um exemplo de um bolo, né, nas minhas aulas. Então, assim, o que é integração? Eu tenho uma tigela com diferentes elementos. Então, eu vou fazer um bolo, né? Então, eu tenho lá o trigo, os ovos, o leite, a manteiga, enfim. Quando eu olho para essa tigela, nesse contexto, eu consigo selecionar todos os elementos, os ingredientes. Então, eu quero pegar só a manteiga. Eu consigo tirar a manteiga dali, mesmo com um pouquinho de farinha, mas eu retirei aquela manteiga. Isso seria um processo de integração. Eu tenho um ambiente, coloco os sujeitos que eles são influenciados muito pouco pelo contexto. No processo de inclusão, eu tenho essa mesma tigela, com os mesmos ingredientes, mas eu misturo essa massa. Eu não faço distinção. Então, depois Você transforma. Eu né? transformo. Quando eu tenho essa massa pronta, pense você batendo um bolo. Você consegue selecionar só os ovos, só a manteiga? Não, porque ela fez uma massa única. E é nesse princípio em que eu tenho orientado os professores em não fazer a diferença, em garantir o processo de aprendizagem, em valorizar o sujeito com todas as características, limitações, desejos e necessidade que ele venha a ter para se garantir o processo de aprendizagem. Então, o cuidar é um primeiro momento simplesmente de dar as condições de vida para esse sujeito. O integrar é possibilitar
as relações. E o incluir é não diferenciar. É fazer com que ele se evolua, se construa com todas as características daquele grupo. Então, acho que dessa forma a gente consegue apontar, né, os diferentes momentos históricos para que essa aprendizagem, que esse sujeito seja valorizado. Até se chegar a um ideal. E que ideal é esse? O ideal é da qualidade e da felicidade desse sujeito. Então, o ideal é fazer com que esse aluno venha frequentar uma escola comum, com as suas limitações, suas características, que ele possa ter uma evolução, um progresso no seu processo acadêmico, né, no seu rendimento acadêmico, e que ele venha estar feliz lá. Então, por que a gente fala da questão da felicidade? Porque eu estou olhando esse sujeito como um ser único. Existe um livro que se chama Alunos Felizes, George Snyders. É um livro bastante antigo, ele é da década de 80, e que ele aponta para os professores justamente isso, o que eu busco para o meu aluno. Né? Então, quando eu falo assim, o ideal desse processo de inclusão é que ele construa realmente um conhecimento elaborado por meio das diferentes estratégias, intervenções e práticas pedagógicas que esses professores, não só professores, todos os profissionais que atuam com essa criança ou com esse aluno desenvolvam, mas que ele esteja feliz. Porque não adianta ele estar aprendendo a ler e escrever e ele não ter nenhum amigo. Ah, mas ele tem, olha, ele está incluído. Mas tem uma criança na escola ou na sala que se relaciona com ele. Então, faz a festa de aniversário, todos são convidados e ele, né, ou ele vai na festa e fica lá no seu cantinho, ele não está nesta massa que eu falei do bolo. Enquanto estão todos correndo, o que a gente pode fazer para que ele esteja envolvido lá? Ah, ele não consegue correr, mas qual a estratégia que eu posso fazer para que os outros estejam envolvidos com ele? O ideal é, na escola, a construção do conhecimento elaborado e principalmente a felicidade desse aluno. Então, realmente, nós estamos diante de um grande desafio. No próximo bloco, vamos fazer uma análise comparativa entre o que está regulamentado e o que está sendo feito em escolas. Vamos discutir quais são os desafios para transformar leis em realidade. Até daqui a pouco.